Fala aí, gente, nós de novo aí. Eu espero em Deus que esse tempo esteja acabando, porque sinceramente tá difícil ficar longe de vocês, mas é necessário. Então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, estudo bíblico, e a gente falou na semana passada, fez um revisional aí sobre tudo que a gente já tinha visto em sala. E eu esqueci de uma coisa que eu preciso falar aqui agora, que a gente falou sobre os atributos naturais de Deus, mas não falamos dos atributos morais dele. E esses atributos morais de Deus, ele divide com a gente, que seria o quê? Justiça, o amor. E esses atributos que Deus tem, que são morais, ele deu integralmente pra gente lá em Adão e Eva. Ele deu pra gente. A gente amaria como Deus ama, a gente teria o senso de justiça como Deus tem, só que por conta do pecado, isso foi, como eu falei na semana passada, embaçado. Então, por isso que você tem uma dificuldade, por exemplo, muito grande de olhar uma pessoa e pré-julgar ou fazer uma, como é que eu posso dizer, equiparar ou tentar comparar tipo de erro. Exemplo, o cara que roubou uma caneta é só um roubo de uma caneta, mas o cara que matou alguém, isso é muito maior. Pra gente, existe esse nível, para Deus não. O nível a justiça de Deus, o amor de Deus é algo que a gente não vai conseguir alcançar por conta do pecado. Mas existe em nós esse sentimento. Daí a você querer a justiça porque alguém cometeu um erro, tem que pagar, enfim, tem que arcar com as consequências das suas atitudes. Essas questões acontecem porque Deus plantou na gente esses atributos que são dele, certo? Ele divide isso com a gente. O amor de Deus é sublime, é imensurável, é inenarrável. A gente também ama. Como ele ama? Não. Mas a criação, na criação, lá em Adão e Eva, foi para ser assim, para amar como ele amou, para ser justo como ele é justo, entende? Para desejar o que ele deseja. A gente era a imagem e semelhança dele e fomos embaçados pelo pecado. Então são isso, eu esqueci, são esses atributos morais de Deus que ele divide com a gente, ok? Agora vamos começar a nossa aula mesmo dessa semana, e aí no final da aula eu vou pedir a vocês algumas questões para vocês fazerem no fichário de vocês, e quando a gente voltar eu vou dar uma conferida. A gente vai falar sobre o Espírito Santo. O nome dado para essa doutrina é pneumatologia, é o estudo do Espírito Santo, ok? E eu quero dividir ele em 3 partes bem rapidinho, eu vou tentar ser mais rápido do que da semana passada, para você poder parar um pouquinho depois do vídeo e fazer suas anotações e os exercícios que eu vou passar, ok? O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, como eu também já falei. Terceira pessoa da Trindade, e ele é Deus, ok? Ele está ali desde a criação, ele faz parte da criação, prova disso, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então, na criação já existia, o Espírito Santo estava presente. É importante dizer que os 3 estavam ali, né? Tanto é que quando ele faz um homem, ele coloca na primeira pessoa do plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, a Trindade está estabelecida na criação. O Espírito Santo, ele é eterno como Deus e como Jesus Cristo é também, ok? O Espírito Santo, ele está junto desde o momento, desde o início. Tá certo? Então ele é Deus. Isso é importante vocês saberem. O Espírito Santo é Deus. A gente vai falar agora então um pouco sobre a divindade do Espírito Santo. Tá certo? Ele não é maior, ele não é menor, ele não está... Deus manda, ele obedece. Não é isso. Não é isso. Os 3 são um. O Espírito Santo é um em essência. Os 3... eles têm os mesmos atributos, as mesmas pensamentos, agem da mesma forma, porém, eles têm funções diferentes. Deus cria, governa e sustenta. O Espírito Santo, Jesus Cristo, é o Salvador, aquele que vai tirar o pecado do mundo. E o Espírito Santo tem atributos diferentes, funções diferentes ao longo da história da humanidade, que a gente vai ver sobre isso. Mas ele é Deus. Vocês conseguem entender isso? Fica claro na sua mente? Ele não está, por ser a terceira pessoa da Trindade, ele não está abaixo de Deus, abaixo de Jesus. Os 3 são um. De igual forma, tem igual importância, mesma essência. Então o Espírito Santo é divino como Deus é e tem todos os atributos
naturais do próprio Deus. Onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade. Tudo que Deus tem, o Espírito Santo também tem e Jesus também, a gente já falou sobre isso. Tá certo? A personalidade do Espírito Santo, isso eu quero falar com vocês bem rapidinho aqui. O Espírito Santo, ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele age como uma pessoa, e depois eu vou colocar para vocês as referências bíblicas que comprovam isso, tá ok? Mas ele tem isso tudo. Ele testemunha, ele ensina, ele chama, ele convence, ele orienta, ele consola. Então ele tem personalidade, ele faz igual a mim e a você, né? A gente trabalha dessa forma. É importante a gente entender o seguinte, não é Deus, não é o Espírito Santo que se parece com a gente. Quando eu digo assim, Deus é um espírito pessoal, o Espírito Santo também é uma pessoa. Ah, então você está querendo igualar Deus a gente. Não, nós que fomos feitos iguais a eles. Consegue entender? Não é daqui para lá, é de lá para cá. Eles são os primeiros. Ele é, né? Como a Bíblia diz, ele responde isso para Moisés lá na sarça ardente. Eu sou, ponto, ele é. E nós somos a imagem dele. Então, quando eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu não estou dizendo que ele é igual a gente, estou dizendo que nós somos pessoas iguais ao Espírito Santo, tá certo? Então, ele é uma pessoa dotada daquilo que a gente tem, porque nós somos a imagem e a semelhança dele, tá certo? Ele é uma pessoa. Agora, como é que funciona a obra do Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo aí que eu quero ficar, investir mais um pouquinho de tempo? Qual é a obra dele? Ele teve 3 momentos importantes. O primeiro momento foi no Antigo Testamento. Depois da criação e da entrada do pecado, como eu falei na aula passada, teve que ter um plano. E o Espírito Santo é que vai montar essa preparação para a chegada de Cristo Jesus. Então, no Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo era temporária, ou seja, o Espírito Santo, Deus escolhia alguém para fazer determinada obra, o Espírito Santo ia com aquela pessoa. A obra estava completa, terminou a obra, bacana, o Espírito Santo vinha e ia para uma outra pessoa. Então a gente vai dizer que a obra do Espírito Santo era transitória, ele passeava entre as pessoas que Deus chamava. Daí, Salmo 51, quando Davi ele entra em desespero porque entende o que fez, ele vai falar, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E mais à frente, eu não me recordo agora qual versículo, mas é no capítulo 51, ele vai dizer, não retire de mim o teu espírito, porque Davi sabia que se ele saísse do centro da vontade de Deus, o Espírito Santo ia se retirar. Quando Samuel unge Davi a rei, ainda adolescente, Saul não tem mais a presença do Espírito Santo porque estava com Davi para que Davi pudesse suceder Saul. Então, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era assim, era transitória, ok? Vem Jesus Cristo, o Espírito Santo organizou tudo. Uma coisa importante vocês saberem, todos nós somos salvos por Cristo Jesus. Professor, mas e no Antigo Testamento que não tinha Jesus Cristo? Como é que funciona? Eles eram salvos por Jesus Cristo, mas com a promessa da vinda dele, entende? Todos aqueles que creram que Jesus viria para salvar a humanidade do pecado foram salvos por Jesus, pela fé, né? Por acreditar. Assim como eu e você acreditamos que Jesus vai voltar e vai nos levar para a eternidade, eles acreditavam que Jesus ia vir para tirar o pecado, o Messias que ia vir para resgatar. E o Espírito Santo foi aquele que orientou pessoas para que a humanidade acreditasse nisso, ok? Jesus vem, o Espírito Santo preparou o caminho, tudo organizado, Jesus veio. No momento em que Jesus está na terra, a ação do Espírito Santo é com Jesus Cristo, ok? Ele não está mais em ninguém, ele está com Jesus Cristo. No ato do batismo, o Espírito Santo desce em forma de pomba e ele está com Jesus. Certo? É a segunda função do Espírito Santo na encarnação de Cristo, é caminhar com Cristo, ok? E depois que Jesus vai para a glória, vai para a eternidade, vai lá ficar à destra do Pai, a função do Espírito Santo muda de novo, e agora é a que a gente tem hoje, que é a função permanente, ok? Como é que é a função permanente? Todo aquele que recebe Jesus como Salvador, que entende Jesus Cristo como
como a salvação dos pecados e que entrega a ele a vida eterna através de sua ressurreição, todo esse recebe o Espírito Santo de Deus. Existe uma divergência teológica em relação aos pentecostais e aqueles que não são pentecostais? Existe. A gente não vai entrar em questões teológicas. Então, entendidas essas duas questões, tem gente que acredita que vem depois da conversão, existe um momento em que ele se batiza, o Espírito Santo batiza, e tem quem acredita que acontece junto com a conversão, ok? Mas qual é a função do Espírito Santo agora pra gente? Simples. Para aquele que não é convertido, ele vai convencer o homem do pecado. Ele convence. Para aquele que já é convertido e já tem o Espírito Santo, ele está ali para orientar, para consolar, para confortar. Aquela vozinha que fica assim, não faz isso não, não faz isso não. É o Espírito Santo de Deus dizendo para você, te orientando. É a função dele. E quando isso acaba? Não acaba mais, graças a Deus. Até a volta de Jesus, até irmos para a eternidade, o Espírito Santo nos acompanhará permanentemente. Tá certo, gente? Então, assim, é importante vocês entenderem como é que funciona e é importante vocês entenderem também o seguinte: o Espírito Santo não é um braço de Deus. O Espírito Santo não é assim, Deus manda, ele faz. Não, o Espírito Santo é Deus. Ele merece, ele tem que ser adorado, ele tem que ser amado como Deus é, tá certo? Há um tempo atrás aí tinha uma coisa que você não pode adorar o Espírito Santo. Claro que pode, ele é o Espírito Santo. Ele habita em você, como diz a canção, ele se move em você. Então você pode e deve, né, adorá-lo, exaltá-lo, assim como você faz com Deus e com Jesus. A diferença entre os três é que cada um tem uma função diferente. Deus cria, Jesus salva, o Espírito Santo consola, conforta, enfim. Tá certo, pessoal? Eu quero passar para vocês 3 questõezinhas para vocês poderem fazer as anotações, tá bom? Segura aí que eu vou passar para vocês aí essas 3 questões. Primeira questão é: o que nos motiva a estudar a doutrina bíblica do Espírito Santo? Por que você quer conhecer o Espírito Santo? Ok? Faz aí um textozinho aí de 5 linhas, até 5 linhas, para vocês poderem mandar para mim depois. O que motiva você a estudar, querer conhecer o Espírito Santo? Segundo, a Bíblia oferece provas suficientes para crermos que o Espírito Santo é Deus? A Bíblia oferece provas suficientes para crermos que o Espírito Santo é Deus? Sim, não, por quê e quais as referências? Tá certo? Pesquisem e escrevam para mim. E a terceira, quais traços pessoais do Espírito Santo? Quais traços, quais características o Espírito Santo tem de que ele é uma pessoa? Tá certo? E aí, quando a gente terminar essa confusão toda, eu vou querer ler esses textos de vocês. Essa confusão da pandemia que eu tô falando, tá, gente? Beijo do coração de vocês e espero que essa seja a nossa última videoaula, mas se não for, a gente vai se encontrar de novo via redes sociais, morrendo de saudade de vocês. Vocês são importantes demais pra mim, viu, gente? Sonho na vida, olha só que maluquice que eu vou dizer, mas um dos meus maiores sonhos da vida é voltar para dar aula para ver vocês. Olha o nível que a pessoa chegou, querer voltar a trabalhar, mas assim, voltar a trabalhar presencialmente, né? Porque a gente tá trabalhando pra caramba. Beijão, fiquem com Deus e se Deus quiser a gente vai estar acabando com esse problema aqui. Um abraço, gente.